Vamos meditar um pouquinho aqui, 2 Reis 5, sobre Naamã. Diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem poderoso diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este era homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que estava ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Ah, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, e chegando em ti a carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, tendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos que vende, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixai ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, e dizia: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e se porá em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpários de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então se achegaram a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias, quanto mais que só te dissesse: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs perante ele e disse:
Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, e cuja presença estou, que a não aceitarei. E estou com ele para que aceitasse, mas ele se recusou. E disse Naamã: Se não aceitas, dê a teu servo uma carga de terra, que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá o teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Toda honra, né, e toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar até aqui, né? Aonde o Espírito Santo vem falar com nós essa palavra aqui, né? A história de Naamã. Naamã, ele era um homem, né, do exército, um capitão do exército ali, que trabalhava no exército, só que era um homem bom, né? Mas ele tinha uma lepra. Ele tinha uma doença, né, na pele, uma lepra, onde já tinha passado por muitos médicos, né, e não tinha resolvido o problema dele. Era um homem muito poderoso, né, diante do seu Senhor, e de muito respeito, né, porque por ele o Senhor dera grandes livramentos à Síria, né, porque ele era um soldado, ele lutava, né, trabalhava para o Senhor, e de muito respeito ele era, porque por ele o Senhor, né, dera livramento aos sírios, né, que estavam ali, através dele, né. E este era homem valoroso, porém leproso, né? Então ele era um homem valoroso, respeito, né? Ali trabalhava no exército, ajudava o Senhor, né? Mas porém ele tinha uma lepra, né? Ele era leproso, assim como muitas vezes são pessoas boas, né? São pessoas respeitadas, mas carregam com ele uma doença, né? Muitas vezes, né? Ali no na mão era na pele, mas muitos é no coração, muitos é na alma, né? Tem aquela dor ali, aquela ferida, muitas vezes escondida, né? Mas são pessoas boas, né? Estão aí falando no Senhor, crê no Senhor, né? Assim como Naamã também era, mas ele tinha uma lepra, né, com ele. Aí, então saíram as tropas, né, da Síria ali, da terra onde ele estava, de Israel, né? E levaram presa uma menina dali, né? Prenderam uma menina que estava ali, presa, né? No meio dos sirianos ali. Levaram essa menina presa, né? Que estava a serviço da mulher de Naamã. Então levaram ela para trabalhar, né, com a esposa de Naamã. Tiraram ela dali, levaram ela para casa de Naamã, né? E disse a essa senhora, a menina disse, né, para a senhora, a mãe a esposa de Naamã, né? Ai, se o meu senhor estivesse diante do profeta, né, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra, né? Então ela diz que havia ali em Samaria um profeta, né, usado pelo Senhor, aonde se ele cresce, né, que fosse até a cidade de Samaria, onde estava, né, o profeta restauraria a saúde dele, né, aonde ele estava ali pregando, né, a palavra de Deus, levando a palavra de Deus, né, Eliseu estava ali, então aquele profeta restauraria, né, a vida dele, aonde muitas vezes a gente está pregando a palavra de Deus hoje, né, levando o amor de Deus, dizendo que o Senhor cura, né, que o Senhor ele é profeta, ele é o nosso pastor, né, basta você crer, né, na palavra de Deus, né, que eu estou passando nessa tarde, assim como Naamã creu, né, por isso que ele foi curado, né, ele obedeceu que o profeta mandou ele fazer, né, então nós temos que obedecer o que o Senhor manda nós fazer, né, muitas vezes para ganhar uma cura, uma libertação, uma salvação, né. Nessa tarde a palavra dele está passando, onde você crê, talvez esteja, né, com uma doença, né, uma lepra por dentro, que é uma falta de perdão, às vezes uma mágoa, né, aquilo ali cria um tipo de uma lepra, né, que fica aquilo guardado. Então, Naamã, ele tinha na pele, né, aonde a menina disse, né, se ele fosse até aquele profeta, né, o profeta
restauraria, né, ele curava da lepra através do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que somos usados por ele, nós somos instrumento na mão do Senhor. Se você cria nessa tarde, né, você será curado, você será libertado, né, através do nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, né, onde vai entrar no seu coração, porque é ele que muda, é ele que cura, né, é ele que sara, restaura, restitui e ressuscita nessa tarde, se você crê, né. Então aqui a menina disse que estava, né, aquele profeta na cidade ali que restauraria, né, a lepra dele se ele cresce. Então foi Naamã, né, e notificou-se ao seu senhor dizendo: Assim, assim me falou, né, a menina que é da terra de Israel, que a menina de Israel tinha falado para ele, né? Então disse o rei da Síria, né? Vai, anda, e eu enviarei uma carta ao rei, né? Que ele enviará uma carta ao rei da Síria de Israel. E foi e tomou, né, da sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas, e botou na carroça, né, ali que ele ia levar, né, para o profeta Eliseu, achando que o Eliseu vendia, né, as orações, as coisas que ele fazia ali através, né, do Espírito Santo, que o Espírito Santo usava ele, né, no deserto lá. Ele levou, né, ouro, prata, muda, né, de roupas para ele. Levou a carta ao rei de Israel, né, dizendo: Logo chegando a ti essa carta, saibas que eu enviei, né, Naamã, meu servo, para que o cures na sua lepra. Então ele enviou a carta, né, ao rei, e depois enviou ao profeta, né, que ia enviar o Naamã para que ele viesse curar, né, o Naamã da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei, né, de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Então ele disse que, né, quem era ele, né, para curar alguém, porque quem cura é Deus, né, através, usando nós como instrumentos, né. Então usava Eliseu como instrumento, né, e Eliseu ali se admirou na hora, né, porque ele não tinha quem era ele, né, ele disse para curar, mandar ele, o homem, para ele curar, né. Pelo que deveras notai, peço-vos, e vende que busca a ocasião contra mim, né. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, né, o homem de Deus, que o rei de Israel, né, rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes, né? O rei perguntou para ele: Por que rasgaste as suas vestes, profeta de Israel, né? Por que rasgaste a sua veste? Deixa eu vir a mim, o Eliseu disse, né? Deixa vir a mim, e saberá que há um profeta em Israel, né? Então muitos ficavam criticando Eliseu, né? Não acreditavam em Eliseu, achavam que Eliseu não era usado, né, nas mãos de Deus, como muitos hoje em dia, né, vê nós falando a palavra de Deus, ficam contra nós, criticando, né, zombando muitas vezes, dizendo, né, que ele, contra Eliseu ali, que Eliseu não dava nada, né, por ele também, dizia que ele não era, né, profeta, e ele diz: Deixa vir a mim, né, e saberá que há um profeta em Israel, né, saberá que Deus está usando, né, estava usando ele ali, mas muitos achavam que não, né. E veio, pois, Naamã, né, com seus cavalos, né, e com seu carro, e parou às portas de Eliseu, né. Então ele veio, pegou os cavalos dele, né, pegou os seus carros, né, e veio à procura de Eliseu e parou à porta de Eliseu, né, porque Eliseu tinha mandou trazer, né, que todo mundo ia ver que ali havia, né,
um profeta em Israel, que era ele, né, usado por Deus ali. Então, Eliseu foram até Eliseu, né, e Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Então Eliseu, o soldado chegou ali, né? Naamã chegou ali e achou que ele chegasse ali, o Eliseu ia botar as mãos nele, né? E ele ia sair curado, purificado já dali, né? Através das mãos de Eliseu, aonde Eliseu disse para ele, mandou, né? Através do Espírito Santo, mandou ele mergulhar 7 vezes, né? No Rio Jordão, aonde ele olhou, né, para o Rio Jordão, ali era um rio sujo, né? Aonde ninguém entrava, tinha muita sujeira. Aonde ele estava naquele lugar ali, aquele rio era sujo, né? E Eliseu olhou para ele e disse, né? Se queres ficar purificado, curado, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, né? Que tu sairá dali curado e purificado, né? Aonde ele até recuou, não queria entrar, né? Onde muitas vezes ele diz, o Senhor sara, né? O Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor levanta, restaura, ressuscita, né? A pessoa muitas vezes olha pra gente, né? Não dão nada, debocha, zomba e diz, quem é ele, né? Para dizer que Deus vai curar ou que Deus vai usar ele, né? Vai usar essa pessoa, né? Para dizer que vai, né? Olha muitas vezes, né? E dizem isso aí, Deus não está com ele, porque é ele para dizer, né? Que Deus vai curar através dele, né? Eliseu olhou para ele e diz, né? Então ele se apavorou, porque ele olhou para o profeta Eliseu e ele achava que Eliseu ia botar as mãos nele e ele ia ficar curado, purificado. Onde o Eliseu olhou para ele e disse: não, tu vai ter que entrar no Rio Jordão 7 vezes, né? Aonde tu vai sair dali curado e purificado, né? Então, se você crê nessa tarde, eu estou passando, né, a palavra de Deus, onde o Senhor, né, cura, o Senhor salva, né? O Senhor te cura nessa tarde, se você crê, né? Vai de você crer, assim como Eliseu aqui, ele se apavorou, né? Porque ele tinha que entrar naquele rio sujo, ele pensava que ia chegar lá, o outro ia botar, né? Eliseu ia botar a mão na cabeça dele ali, ele ia ficar curado, ia sair dali já curado, né? Mas tem coisas que nós temos que fazer o que o Senhor manda nós fazer, né? O Senhor manda nós pagarmos preço, manda nós orar, manda nós, né, nos santificar, nos arrepender, né, para que nós viemos ganhar a cura, né, uma libertação na nossa família, aonde ele venha tirar, né, das drogas, dos vícios, mas nós temos que obedecer, né, assim como Eliseu mandou ele entrar no Rio Jordão, né. Então, muitas vezes a gente diz, tem que fazer tal coisa, tem que pagar preço pelos teus filhos, tem que pagar preço pela tua família, orar, buscar, clamar, né, aonde a pessoa quer pedir na hora e já quer ganhar, né? Ou pedir através de outras pessoas para vir ganhar a pessoa que tem que buscar, né? A pessoa também tem que buscar. A gente ora, mas a pessoa também, se quer ver a restauração, se quer ver, né, saúde na família, ele tem que buscar, né? A própria pessoa tem que buscar, que nem Eliseu aqui, ó, que nem o Naamã, né? O Eliseu olhou para ele e disse: tu vai ter que entrar 7 vezes no Rio Jordão, tu vai ter que dar 7 mergulhos, aonde ele olhou para aquele rio, né, sujo, aonde ele quis recuar, né, aonde muitas vezes o Senhor nos manda entrar em lugares que ninguém entraria, né, ninguém ia ter coragem de entrar, porque muitas vezes olha, né, eu vou ter que enfrentar tudo isso aí, eu vou ter que buscar para que o Senhor venha dar, né, a libertação, venha dar a salvação, então não quero pagar preço, mas quero ganhar tudo de mão beijada, muitas vezes quero entrar por atalhos, né, quer entrar em portas fáceis, né? Portas largas, aonde não precisa pagar preço, onde não precisa orar, não precisa buscar, e fica muitas vezes entrando por janelas, né? Que é mais fácil, não precisa pagar preço, né? Não precisa passar por luta, não precisa, né? Orar, buscar, já entra, tá tudo prontinho. Muitos querem isso aí, né? Que nem ele, o Naamã olhou, né, para Eliseu e achou aquela água muito suja, ele não ia querer enfrentar, né? Como diz aqui. Porém, Naamã, muito
muito se indignou, né, com ele, porque ele achou, né, que ia chegar ali, o Eliseu ia botar as mãos nele e ele ia ficar curado e ir embora, né, na mesma hora. Porém, Naamã, né, muito se indignou com Eliseu e foi, né, e dizia, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e se porá em pé, e invocará, né, o nome do seu Senhor, do seu Deus. Então, Naamã estava longe de Deus, nem Deus, né, ele ajudava ali e tudo, mas ele estava sem fé, ele não cria em Jesus, né, porque aqui ele disse, certamente ele sairá, né, e se porá de pé, que era Eliseu, né, e invocará o nome do seu Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará, né, o leproso. Então ele achou que Eliseu ia só botar a mão nele, né, que ele não ia precisar pagar o preço, não ia precisar dar os 7 mergulhos ali, né, aonde muitos querem hoje em dia ganhar a bênção, ganhar a cura, né, e não querem pagar preço, não querem descer, né, não querem descer a olaria, não querem orar, não querem buscar, mas querem ganhar tudo de mãozinha beijada, tudo fácil, né, então aqui ele se dignou com Eliseu, né? Porque achou que ia chegar lá, ia dar prata, ia dar o ouro, né? Que levou na carroça. Ia chegar lá e ia oferecer o dinheiro ou o ouro, né? Para ele ali, ele ia botar a mão nele e ele ia embora curado, né? Onde Eliseu olhou para ele e disse, não, tu vai ter que, se tu queres, né? Ficar curado nessa tarde, tu vai ter que se arrepender, tu vai ter que pedir perdão, tu vai ter que reconhecer que é um pecador, né? Assim como Eliseu disse para Naamã, né? Se queres ficar curado, dá 7 mergulhos no rio, que sairá curado e purificado dali, né? Deus vai te curar e tu vai sair. São aonde ele se dignou, né, com Eliseu, que achou que Eliseu ia se vender por aquelas pratas, né, por aquele dinheiro, ia botar a mão dele, né, usar a unção que Deus tinha dado para ele, e ia curar ele na hora ali, né, através do poder de Deus, e ele ia embora na mesma hora, né, onde aí ele disse, Deus, e passará a mão na minha cabeça, né, e no lugar da minha lepra restaurará, né, o leproso, que era que ele estava com a lepra, né. Não são, porventura, Abana e Farpários de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Então, ele se apavorou, né, do rio sujo que ele ia ter que enfrentar ali. E achava que se Eliseu mandasse ele para outra água lá, que era mais limpa, né, em Israel, e não me poderia eu lavar neles, ele queria ir numa água limpa, né, como eu digo. Muitos querem entrar por a janela, por atalhos, para chegar mais ligeiro, né, ganhar uma cura, ganhar uma bênção, mas não querem pagar preço, não querem orar, não querem buscar, né. Eu ficaria purificado, ele disse, né, naquelas águas limpas lá em Israel que tinha, né. Não poderia eu ir lá, mandar eu para aquelas águas lá, então, não no rio sujo, do Rio Jordão, que era sujo, né? E ficar purificado? E voltou-se ele, né, e foi com indignação. Voltou ele brabo, né, com indignação. Então se achegaram a eles os seus servos, né, os seus soldados que estavam ali junto, né, com ele a trabalho. E lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disse alguma grande coisa, porventura não farias? Então ele disse, se o profeta mandou tu entrar na água, entrar no Rio Jordão, porventura ele não farias, né? Quanto mais que só ele te disse, né? Lava-te e ficarás purificado. Então ele disse, porventura, né? Ele não ia fazer ali curar ele, né? Através daquela água ali suja, ele ia entrar e ia ficar lavado, ia sair purificado dali, né? O servo chegar nele e diz, faz o que Eliseu está te mandando tu fazer, né? Entra na água. E ele olhou, né, ali para a sujeira, ele se apavorou, ele queria ir lá para as águas limpas, Israel não queria entrar, né? Aí os mensageiros ali, os soldados que estavam, né, os servos junto com ele, disse, porventura, né, ele não ia ficar curado ali, se o Eliseu estava mandando ele fazer aquilo ali, né?
tinha que obedecer, né? O que Deus estava mandando através de Eliseu ali, né? Então desceu e mergulhou. Aí ele obedeceu, né? Obedeceu ali, mergulhou no Jordão 7 vezes, como Eliseu tinha mandado ele fazer, né? Aí ele obedeceu, com muito custo, com muito sacrifício, com muita indignação, né? Ali que ele ficou bravo com Eliseu, né? Ficou com raiva do Eliseu, achando que era brincadeira, que era bobagem, como é que poderia mandar ele entrar naquele rio sujo, que tinha mais águas limpas, Israel, por que mandou ele entrar no Rio Jordão, que era um rio sujo, né? Então, muitas vezes nós temos que entrar em lugares onde ninguém dá nada, né? E aonde ninguém não quer entrar, não quer fazer aquilo ali, porque o lugar é muito sujo, muito pesado, né? Muitas vezes o Senhor manda nós pregar do amor dele para uma pessoa drogada, para uma pessoa, né, que está perdido mesmo, onde ninguém dá mais nada, né? Aonde o mundo não dá mais nada para aquela pessoa, a gente tem que falar do amor de Deus. Então, muitos deixam essas pessoas de lado e não pregam do amor de Deus, não dão um conselho, né? Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que não perder a oportunidade de passar a palavra para essas pessoas, né? Que são ali onde as pessoas olham, muitas vezes não dão mais nada, né? Estão nas drogas, estão no último ali, aonde muitas vezes, né? Estão lá em cima no hospital, numa cama, na UTI, né? Já estão nas últimas ali, mas não conhece o Senhor ainda, como o Senhor trabalha, né? Diz que conhece o Senhor, mas não conhece, né? Então é aonde tenha o arrependimento, né? Onde venha reconhecer e obedecer o que Deus quer que faça, né? Que é ter o arrependimento, né? E retroceder, reconhecer que são os pecadores, né? Pedir perdão para o Senhor, né? Onde o Senhor venha fazer que nem ele fez com Eliseu, né? Curar e purificar, né? Ali nos seus últimos momentos, assim como Eliseu estava camado, o corpo todo de lepra, né? Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, né? E veio e pôs perante ele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, ele disse, senão em Israel. Então ele mergulhou, ele fez o que Eliseu tinha mandado ele fazer. Aí ele passou a crer, né? Porque Deus curou ele no 7º mergulho, né? Que ele fez, como Eliseu tinha mandado ele fazer, ele obedeceu, né? O Deus de Eliseu. E fez, né? Mergulhou 7 vezes no rio ali, aonde ele saiu dali e disse: Sei que em toda a terra agora, né? Não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites uma bênção do teu servo. Aí ele ofereceu, né? De novo para Eliseu ali, uma bênção, né? Ele honrou, ele quis honrar o Eliseu ali, né? Porque ele ficou curado as 7 vezes, como Eliseu tinha dito para ele, né? Ele mergulhou aí, Eliseu olhou para ele e disse, porém ele disse, vive o Senhor, né? Eliseu disse para ele, em cuja presença estou, que a não aceitarei. Ele não aceitou, né? O dinheiro, ele não aceitou o ouro e nem a prata, aonde muitos hoje em dia, né? Para cantar, para louvar, para orar, muitas vezes, né? Cobra um dinheirão, se não pagar o que quer, né? As pessoas muitas vezes deixam de orar, deixam de buscar, deixam de louvar, né? Vê que aqui Eliseu, ele era um profeta usado por Deus, né? E aonde ele não aceitou, né? A bênção de ouro, de prata ali, né? Não quis. Ele deu de graça, né? Daquele talento que Deus tinha dado para ele, ele usou, né? E mandou o Naamã mergulhar 7 mergulhos, né? Onde ele ficou curado, né? Ficou com a pele que nem de criança. Porém, ele disse que não ia aceitar, né? E incitou com ele para que aceitasse, né? Mas ele se recusou, né? Então, muitas vezes a gente se recusa, né? Mas sempre tem um no meio, né? Que faz as coisas erradas. E aqui disse Naamã, se não aceitas, dê a teu servo, então, né? Que tinha um servo dele ali junto, né? Uma carga de terra que basta para carregar 2 mulas, né? Porque
nunca mais oferecerá o teu servo holocausto, nem sacrifício. Então, o Pai não quer holocausto, né? Deus não quer holocausto e nem sacrifício. Ele quer a misericórdia nossa com as pessoas, né? Pregar a palavra com a misericórdia, né? Há outros deuses, né? Então, as pessoas hoje em dia ficam oferecendo a outros deuses, né? Sacrifícios, pagando, né? Adivinhações, pagando para fazer uma oração, pagando para isso, pagando para aquilo, né? Fazendo sacrifício em coisas que não agradam os olhos do Senhor, né? Onde Eliseu disse, não, nunca mais oferecerá o teu servo, né? Holocausto e nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor, né? Que pagou alto preço por nós. Senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, né? Quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, né? Então, o que nós recebemos de graça, nós demos de graça, né? Mas se a pessoa quer ajudar, né? Se a pessoa quer ofertar, se a pessoa quer ajudar, oferta com amor no seu coração, que ninguém é obrigada, né? Então, aqui, e ele se encostar, né, na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, que nisto o Senhor perdoe a teu servo. Né? Porque ele veio ali achando que Eliseu ia se vender, né? Onde Eliseu disse para ele que não queria holocausto nem sacrifício, né? E que ele não oferecesse mais holocausto e sacrifício a outros deuses, né? Então ele servia a outros deuses, aonde ele veio passar a crer, né? No Deus de Eliseu, no nosso Deus vivo, né? O nosso El Shaddai, né? O nosso Emanuele, e aonde o Naamã veio acreditar, né? Porque ele ficou curado da lepra dele, né? Onde os outros deuses não faziam nada, né? Os outros deuses não limpavam a pele dele ali, ele tinha aquela doença, aquela lepra há tempo, né? E nem remédios e nem médico conseguia curar ele. Mas o Deus, né? O nosso Deus vivo, o nosso Deus de Israel curou, né? Ele através de Eliseu, ali onde ele passou a crer, né? Então, a partir daquele dia, ele disse que não ia, né, oferecer mais holocausto nem sacrifício a outros deuses, e sim, né, o Deus de Israel. Que o Senhor viesse perdoar, né, o servo. Ele lhe disse, vai em paz, e foi dele uma pequena distância. Amém? Medite nessas palavras que o Espírito Santo venha falar mais em seus corações. Então, você que está, né, nessa tarde, talvez, né, doente, precisando, né, do socorro de Deus, né, se arrepende, faça que nem Naamã, né, obedeça o que Deus manda fazer, né, obedeça a palavra de Deus, obedeça, né, a se arrepender, a renunciar, né, aos seus erros, a renunciar à sua carne nessa tarde, ter intimidade com o Pai, né, aonde o Pai alcançará, né, uma cura, uma libertação nessa tarde, se você crê, né, e confiar, assim que nem Naamã confiou, ele ganhou a cura, né, ele obedeceu o que o servo de Deus, né, ali mandou ele fazer, né, aonde Eliseu mandou ele mergulhar 7 vezes, né, 7 mergulhos ele tinha que dar, que ele ia ficar curado, e ele fez, né, obedeceu o que Eliseu tinha mandado ele fazer através, né, do Espírito Santo, através de Deus, passou para ele, pediu para ele fazer, né, ele fez, ele creu, ele confiou. Então, nessa tarde, se você crê, né, crê também, que nem Naamã creu, né, e buscar e orar nessa tarde, o Pai vai te ouvir o teu clamor, né, assim como ele ouviu de Naamã, né, e isso que Naamã nem conhecia ele na realidade, conforme o pai trabalhava, né? Como muitos hoje diz que crê em Deus, que conhece Deus, mas não sabe como o pai trabalha, né? Não conhece na realidade quem é Deus, né?
Então, ele acreditou, né, no Eliseu, o Eliseu mandou ele mergulhar, ele fez o que Eliseu queria, né, que Deus tinha mandado ele fazer, e ele ganhou a cura, né, a pele dele ficou que nem de criança, limpinha, né. Então, se você crê nessa tarde, pro Pai nada é impossível, não importa a doença que tu tenha, não importa por onde tu esteja passando nessa tarde, por droga, por vício, no fundo do poço, dentro de uma valeta, onde ninguém te dá mais nada, né, rejeitado, o Senhor está aí para te levantar, para te curar nessa tarde, basta você crer. O inimigo não quer que você ouça, né? A palavra de Deus não quer que ouça, não quer que obedeça, né? Porque ele sabe que o Pai cura, que o Pai liberta, né? Que o Pai levanta, restaura, né? Restitui nessa tarde, se você crer. Em nome de Jesus, né? Mesmo que esteja aí na última segundo de vida, né? O Pai é que dá a última palavra, né? Não importa o estágio que esteja. Basta você crer, não pode falar em espírito, fala com o Pai, né? Porque o Pai ouve. Até o nosso pensamento, o Pai sabe, né? Antes mesmo de nós pedir. Amém? Creia, confia nessa tarde, não desiste.